mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos até no começamos do mal. Muito bem, eu não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal vai ficar de fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rei. Eu espero que seja tudo mal. Sejam bem-vindos novamente, mais um sábado, mais um Onda do Mal, o segundo neste ano de 2015. E hoje comigo tenho Álvaro Leonardo Teixeira. Ele nasceu em 1951, no Larinho, Torre de Moncorvo, aqui bem perto. Depois, durante a sua carreira profissional, foi professor e no meio escreveu livros. Foi assim, Álvaro? Bom dia. Foi. Olá, bom dia. O Álvaro nasceu no Larinho, mas depois dizia-me há pouco que não cresceu no Larinho. Não, depois acabei por ir os meus pais viviam em Mirandela. Eu vivi em Mirandela até aos 14, 15 anos. Depois acabei por estudar para Lamego. De Lamego acabei por ir para a faculdade para o Porto. Depois comecei a dar aulas no Porto. Mais tarde, por motivos pessoais, vim para Moncorvo, onde me mantive durante 30 e tal anos. Como disse, fui professor. Era professor de que anos, de que ciclos? Era professor de segundo ciclo, de História e de Português. Depois houve uma altura em que acabei por dar ao terceiro ciclo. E mais tarde acabei por dar aulas aqui também no Piaget, no Instituto Piaget, quer História de Portugal, quer Literatura Infantil, que é muito esquisito ser professor de literatura infantil. E aliás o meu primeiro livro, o livro que primeiro publiquei, era um livro de literatura infantil, chamava-se Que Estranho Mundo Esse, Nádia. E esse livro é de 1995? Sim, foi publicado em 95, se calhar é anterior, não sei propriamente qual é a data, mas sim, foi de 95. E o Álvaro publicou no final já do ano passado, já perto do final de 2014, um livro que se chama Um Ocidental Acidental, que é um livro de poesia. Exato, é um livro de poesia, de várias poesias, algumas das poesias que eu tinha recolhidas. E pronto, em que pretendi, de certa forma, também expressar aquilo que penso, não só relativamente... Repare, eu não tenho uma, chamemos-lhe, petulância de querer desvendar o mundo, não é isso. Apenas acho que gosto que fique registado aquilo que eu penso dos tempos atribulados. Álvaro, antes de falarmos mais do livro em si, deste livro de poesia e de outro livro também infantil que tem, porquê estar tantos anos sem não digo sem escrever, porque provavelmente escreveu, mas tantos anos sem publicar? Bom, repara uma coisa, eu quando digo que fui professor, não fui simplesmente professor. Fui diretor de um centro de formação de professores que ocupava todo o sul do distrito de Bragança. E isso ocupava muitíssimo tempo, nem imagina, com a quantidade de formação que tinha que ser arranjada para todos os professores. Neste momento os professores são menos, os alunos são menos, tudo é menos. Mas naquela altura era um trabalho um tanto estimulante, obrigava-me a fazer imensas viagens, percorrendo todos os concelhos do sul do distrito. E não só, porque também vim aqui a reuniões a Macedo e a Bragança, sem falar das reuniões no Porto e em Lisboa. Mas, independentemente disso, tinha, para além de uma vida profissional bastante intensa e que me levava a estar muitas noites fora, e sabe tão bem como eu que muitas vezes essas noites, especialmente no inverno, são um bocado complicadas para se viajar, etc. Para além disso, ainda tinha colaboração relativamente assídua e
comprometidamente regular, como por exemplo o Terra Quente, com o jornal Terra Quente, porque onde a Tânia também Onde eu também colaboro, colabora exatamente. atualmente. Eu tinha a terceira página do jornal era minha naquela altura, era-me atribuída, e eu não podia falhar. E era uma crónica relativamente difícil de construir, porque era sobre a crónica chamava-se Crónica do Tempo que Passa. E tinha uma característica, falava sobre aquilo que se passava durante aqueles 15 dias. E, portanto, está a ver o que é uma crónica que nunca estava feita, porque se havia qualquer evento 2 dias antes de eu lançar a crónica era completamente refeita. Porque tinha... Mas... Tinha que meter quer dizer, sob o ponto de vista de estar ultrapassado. Eu sei que as crónicas, repare, as crónicas têm uma característica, é que falam sobre uma coisa e depois nós divergimos e a crónica, lemos a realidade à nossa maneira. Mas, de qualquer forma, tem que haver uma certa, embora não sejam notícias, não seja como uma notícia, tem algo semelhante, debruça-se sobre qualquer coisa. E está a ver, as notícias são como as alfaces, querem as fresquinhas. Sim. Não é? Pronto. A crónica não será assim, mas também obriga a estar sempre em cima de acontecimentos que sejam o mais, ou que sejam, digamos, que pelo menos os leitores ainda se lembrem ou que partem do princípio que a gente vai falar deles. Eu dou-lhe um exemplo, como me lembrei agora. Quando foi do 11 de setembro, a crónica que eu tinha feito, o 11 de setembro foi numa quinta-feira, o jornal saía dia 15. Eu tinha a crónica pronta para enviar para o Terra Quente. Por acaso o diretor era o meu amigo, sempre foi, claro, e no dia 11 de setembro eu disse-lhe, dá-me mais um dia. E ele deu-me, claro. Porque queria, claro, incluir aquele acontecimento. Exato, e a crónica foi sobre o 11 de setembro. Portanto, isto é um exemplo concreto, está a ver, tive que fazer a crónica nessa tarde, ainda por cima tinha formação, tinha que dar aprovação, mas não interessa, quer dizer, lá consegui, à noite, fazer aquilo e no dia seguinte enviar por fax. E hoje isto é tudo muito mais fácil, mas por fax e pronto, chegou ao jornal e foi publicada. Mas isto, portanto, eu tinha uma vida relativamente atarefada e tinha as coisas aquilo que vulgarmente se diz na gaveta. Eu tinha colaborado em vários jornais, mesmo no Porto, quando estava, e com algumas rádios, etc. Mas nada de substancialmente significativo. Agora, publiquei este livro com algumas poesias. Tenho outras poesias para publicar, tenho várias coisas prontas não, mas quase prontas para sair. Comprometi-me agora com o grupo de teatro de Moncorvo a fazer uma peça e está quase feita. Mas é uma peça um bocado polémica, portanto tenho que também fazer ali alguma... Polémica porquê? Pode tentar explicar-nos? Não lhe vou dizer o que é polémico, mas vou-lhe dizer que é algo, é assim, não tem nada a ver com política, vamos lá ver, mas tem a ver com... pode ferir suscetibilidade de algumas pessoas, e então eu tenho que arranjar um processo de fugir a esse magoar a alma das pessoas e tentar, através do riso, e não só, falando, muitas vezes a rir, fala-se de coisas sérias, tentar ilustrar outros pontos de vista. Sabe, eu gosto muito de mostrar outros pontos de vista, não significa com isto que acho que sou original, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver, é um ponto de vista, já, as crónicas já eram assim e, sabe, a educação que são é como as pessoas leem
Umas pessoas leem James Joyce, outras pessoas leem Pato Donald, quer dizer, há gostos para tudo, não tem problemas nenhum. Dizia que é um tema que possivelmente poderá magoar as pessoas, suscetibilidades. Não é magoar. Ferir suscetibilidades. Exato, ferir suscetibilidades. As pessoas dizem assim, este tipo não se devia ter metido por aqui. Eu não sei, nem, se calhar até teria uma grande adesão, não faço a mínima ideia, mas, digamos, eu estou a tentar fazer com que essa eventual peça de teatro que eu me comprometi a escrever para a Terra de Ferro, para a Alma de Ferro, desculpe, que é o grupo de teatro de Torre de Moncorvo, que saia mais equilibrada e menos polémica. Pronto, chamamos assim. Bom, antes de avançarmos, relembrar que quem nos está a ouvir pode ligar e participar connosco, pode fazer perguntas ao Álvaro, a mim não, porque não vale a pena, não saberei responder. E por que não? E pode fazê-lo para o 278-428-377 ou para o 278-428-376. Se quiser entrar nesta nossa conversa é só ligar e participar connosco. Álvaro, o que eu lhe ia perguntar há pouco, que essa peça poderia ferir suscetibilidades, dizia que ia tentar atenuar, mas que o humor às vezes é uma forma de desconstruir os temas. Na atualidade, tem-se revelado que ainda não é bem assim. Concorda, não concorda? As pessoas devem mesmo tentar confrontar-se com aquilo que as incomoda para, se não mudar as ideias, mas pelo menos ver um outro lado. Ver o outro lado, aceitar ou não, mas saber aquilo que está do outro lado. Repare, a cultura da tolerância é uma cultura que está na base da cultura ocidental. Agora, é evidente que nós damos por adquirido a capacidade de nós dizermos e falarmos e expormos aquilo que bem nos apetece. Acontece que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E por vezes isso dá lugar a equívocos, e muitas vezes dá lugar a equívocos trágicos. Repara o que aconteceu agora em França, não é? Uhum. Portanto, digamos que as pessoas têm as suas verdades, têm direito de as exprimir, mas por vezes podem mexer com coisas que as outras pessoas considerem que são de mau gosto, de mau tom, etc. Mas não é bom haver este confronto? É bom, até porque o bom gosto repare, se eu lhe disser a piada que me contou é de mau gosto, mas é mau gosto porque, quer dizer, o que é o bom gosto? Percebe, onde é que está o limite do bom gosto ou do mau gosto? Onde é que existe a barreira que diz até aqui podemos ir, daqui para a frente não podemos. Quer dizer, é muito complicado. O Álvaro, quando escreve, tem essa preocupação? Não tenho. Eu quando escrevo mesmo. Quer dizer, vou escrevendo e escrevo conforme me agrada, não é? Quer dizer, e não vou dizer que não escrevo para os meus leitores, porque isso é um chavão um bocadinho falso. É assim. Por exemplo, uma crónica, quando se escreve, a gente sabe que está a escrever a crónica. Sim. Não é? O poema é um bocadinho diferente. A gente escreve poema e o poema, em princípio, quem escreve para ser lido. Só não escrevia, não é? Porque toda a gente que escreve quer ser lida. Exato. Portanto, quando a gente escreve para ser lido. Agora, há uma diferença entre um poema, por exemplo, em que exprime sentimentos pessoais. Mas a pessoa, se tem um poema relativamente acutilante, e neste livro há alguns... Exatamente por isso é que perguntei ao Álvaro. A pessoa sabe que sujeita-se depois à crítica, mas quer dizer, mas disso tudo bem, quer dizer, existe eu acho que a sociedade ocidental, e apesar de eu ser um ocidental, é acidental porque objetivamente somos o que somos, porque fazemos parte de uma cultura judaico-cristã. Porque nascemos neste ponto do mundo, porque se tivéssemos nascido exato. Noutro ponto do mundo seríamos diferentes. Exato. Portanto, quer dizer, e muitas vezes até nascendo no outro ponto do mundo já somos ocidentais, porque a cultura ocidental tomou conta de uma forma geral do planeta global. Não quer dizer que tenha tomado conta de tudo. Sim. Por exemplo, eu lembro-me, nunca mais teria a sua idade, que teria muito mais nova que eu,
teria a sua idade a primeira vez que fui a... Não, talvez já fosse um bocadinho mais velho. À Hungria. E eu lembro-me que a grande surpresa, primeiro, da Hungria foi que cheguei lá e ninguém falava inglês. Eu estava convencido que o inglês era a língua... Universal. Exato, quer dizer, que era a língua Esperanto, chamamos-lhe assim. Mas agora, provavelmente, na Hungria toda a gente fala inglês. Bom, mas é agora. Sim, mas a mudança... Mas se calhar na Hungria falam inglês e, por exemplo, na Birmânia ninguém fala. Quer dizer, vou dar exemplos, vamos lá ver. Portanto, isso depende muito. Mas o que me surpreendeu foi isso. Ninguém falava inglês, mas toda a gente falava alemão. Por causa da Alemanha Oriental. Uhum. E falava russo. Bem, por motivos óbvios. Pois. Pronto. E eu não falava russo, nem falava... E alemão, a única coisa que sabia dizer era IA, de resto não sabia dizer mais nada. Portanto, era muito complicado. E eu tinha ido em turismo. Mas isto significa que é muito relativo a noção que nós temos daquilo que consideramos como adquirido. Nós vivemos neste pedacinho do mundo, no nosso pedacinho do mundo. E acredito que é um pedacinho do mundo todos os momentos que nós vivemos. E depois, quando partimos para aquilo que é o uso chamar-se a zona de desconforto, começa a ser complicado porque as pessoas vão sendo confrontadas com algumas dificuldades com as quais não contavam. Seja dificuldades sob o ponto de vista do dia-a-dia, seja dificuldades até porque de coisas que já passaram. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Imagina uma pessoa que vive numa grande cidade a fazer uma lareira. Se calhar não sabe fazer. Sim. Eu dou-lhe um outro exemplo que aí, talvez ainda as pessoas percebam melhor assim. Repare, logo a seguir ao 25 de Abril, eu lembro-me que houve pessoas relativamente jovens que vieram para trás dos montes. E a certa altura, eu estava no Porto, na altura eu vivia no Porto, e vi na televisão uma coisa que me chocou profundamente. Chegaram aqui, viravam-se para... mostravam, havia também nas televisões a ideia de que o interior que era atrasado, e de facto era, mas também davam a noção de que as pessoas eram incultas, isto é mentira, havia uma cultura própria do interior. Então, por exemplo, lembro-me de uma vez uma locutora de perguntar a uma senhora idosa, perguntar-lhe, o que a senhora não sabe o que é um elétrico? E a senhora dizia, não, nem nunca ando elétrico, nem nunca ando elétrico. E eu que estava em minha casa, só pensei assim, porque é que tu não lhe perguntas? E você sabe o que é tirar o leite a uma ovelha? Sabe fazer um queijo? Quer dizer, e ela dizia... ela era obrigada a dizer que não. Que não. Quer dizer, olha, são tipos de culturas que são completamente diferentes, que evoluíram de formas diferentes e, portanto, quer dizer, nós temos que saber respeitar a diferença. Isso é fundamental, porque já diziam os dois, people are stranger. É verdade. Pegando naquilo que disse há pouco, Álvaro, tirar as pessoas da zona de conforto, o seu livro, este Poesia, que foi editado em novembro de 2014, portanto, é recente, é uma obra recente. O Álvaro dizia que por vezes as pessoas saem da sua zona de desconforto e que isso as deixa um pouco, não muito à vontade, como será normal. O livro do Álvaro é dividido em sete passagens, sete partes, e dizia-me há pouco que alguns desses poemas também poderão tirar as pessoas dessa zona de conforto. Pronto, o melhor é ler um bocadinho de um poema. Eu teria todo o gosto. Pronto, eu vou ler-lhe porque eu sei que a Tânia ainda não leu o livro. Não. E pronto, este livro chama-se Os Cães Ladram. E escolhi o primeiro acaso, aliás, escolhi porque estava aqui o marcador. Pronto, mas é um bom exemplo. Mas é um bom exemplo. Vamos lá ver se consigo ler isto. Os cães ladram e a impunidade passa. Há como gostam do sol, do sul, do sal da praia aconchegada de azul, do som da marginal, do tom do marginal, do fato bem dimensionado, do facto já esquecido, do fado doentio, do cio satisfeito, ambíguo leito,
peito feito ao vazio, rio de águas turbas, curvas insinuantes e jadantes navegadas, rio obscuro e o rio de pequenos nadas. Os cães ladram e o absurdo passa. Há como sossegam as suas almas calmas, gêmeas, gemendo léguas de equívocos, atípicos gestos, gostos, rostos sem mácula, cálculo frio, fino, fixo, ardor inexorável, deplorável sensação de vencer e ser vencido. Desculpem, mas agora tenho de mudar. A página, entretanto, ficou presa. Ficou presa. Vencer e ser vencido. Escondido desejo de um bocejo de vitória. História já ganha. Manha conseguida. Eles venceram na vida. Os cães ladram e a condescendência passa. Há como eles rasgam os sonhos, balançando os copos, nas copas dos bares, mares interiores, anteriores às ilusões desfeitas, receitas rasgadas, erradas contas, coisas a esquecer depressa, peça fora do jogo, fogo a incendiar consciências, ânsias, coincidências aborrecidas. Para que abrir feridas já cicatrizadas? As cartas estão marcadas, os dados viciados são lançados sem receio. É no meio que não está a virtude. Quem vai ter a coragem de contar e de mudar de atitude? Os cães ladram e o irrelevante passa. Há como descobrem o gênio no ténuo, no ingênuo, naif ou desbarato. Se a vida é medíocre, porque não é arte? Haja tato, haja teto, haja teta que dê leite. Deleitemo-nos na fossa moral. Banal idade temos, banalidade somos. Fosse mais cavado e nada já se nota. Nota válida, pálida, esquálida, que compra o que se quer. Ter o que se quer ter e não ter que pensar em obras estruturadas. Em vez do cultural, o consumível, que o combustível é essencial. Mas que posso eu fazer? A vida é feita de pequenos nadas. Os cães ladram e a impunidade passa. E o que tem graça é que passam em arte caravana. E a cauda de cada cão que ladra, abana, abana, abana. Pronto, aqui tem um exemplo. E acaba por ser uma crítica social bastante vincada. Se calhar, é o que dizem. Eu temos chegado a algumas referências aos poemas. Agora não vou dizer se são boas ou são más, mas não me compete, não é? Mas quer dizer, de qualquer forma, eu não estou nada arrependido de ter lançado esse livro. Porque, sejam boas ou más, ajudar as pessoas a pensar é bom. Fica registado. Sim. Fica registado a minha forma de ver e aquilo que eu penso que... Mas sente que de algum modo está a ajudar as pessoas a pensar, esse tal confronto que as tira de uma zona de conforto, que as põe numa outra zona que as obriga a pensar, a tirarem-se daquilo que conhecem, daquilo que acham, a confrontar-se com outras ideias, e isso acaba por ser bom. Veja, eu fui professor durante 40 anos. Portanto, fez isso durante 40 anos. Durante 40 anos. Tirei os meus alunos do conforto e obriguei-os a pensar. E, por exemplo, aqui no Piaget, concretamente, que eram maiores do curso de segundo e terceiro ciclo que eu fui professor, as pessoas viam as coisas de outra maneira, quer dizer, uma pessoa do superior que está a estudar literatura infantil não vai ver a Bela Adormecida ou o Aladino da mesma forma que vê a criança, não é? Vai aprender que por trás do Aladino, por trás da Branca de Neve, por trás de qualquer figura do príncipezinho, existe toda uma mensagem subliminar, exato, que tem muito que se lhe diga e que as pessoas têm que aprender. Repare, deixe-me contar-lhe esta história, que esta história não é esta história, deixe-me contar-lhe uma característica curiosa. Existe uma tribo no que é hoje os Estados Unidos da América, uma tribo de índios, que eram os índios Hopi. E quando nós falamos dos ritmos de vida e dizemos, nós temos os nossos ritmos de vida,
constatamos que os ritmos de vida não são sempre os mesmos. Por exemplo, os Hopi não têm passado, presente ou futuro. Não têm esse conceito. Tem, por exemplo, o conceito de momentos instantâneos, de instantes prolongados e de instantes acabados. E com isto eles fazem tudo. E os verbos deles, por exemplo, são sempre no presente com indicativo. Ou correspondente ao presente indicativo. Portanto, existe uma forma de ver. O que é que se pretende? O que é que seria, enfim, digamos, agradável? Os gregos tinham uma noção que era a noção de arete. Arete é muito nova, eu vou-lhe dizer o que é que era. Arete era excelência. Era a pessoa excelente, mas a pessoa excelente em todos os domínios. Tinha a alma excelente, era o guerreiro excelente, era mais do que a virtude romana, porque os romanos eram a virtude, não. Era a virtude mais a excelência. Era a arete grega. Pronto, nem toda a gente vai conseguir estar bem em todos os lugares. Em algum sítio falhamos. Pois falhamos. Não vem daí mal ao mundo. Claro. O livro Ocidental, dividido em 7 partes, depois acabamos por não explicar muito bem, não é bem uma sequência? É uma sequência. É assim. O livro começa por uma parte que são as questões. Começa logo com o primeiro poema, que é muito pequenino e, portanto, eu posso dizer que a questão está em saber se ser ou não ser é realmente a questão. Depois, a segunda parte é certezas, em que talvez a que tem maior número de poemas. Depois vem desejos, em que se fala daquilo que a gente deseja, o luar, as fadas, sei lá. Dizia há pouco que é mais onírico, que é diferente. É mais onírico, eu tenho depois de falar. Depois há as personagens, digamos uma espécie de brincadeira séria com a falsidade que nos rodeia, mas que é irrelevante. Depois, bilhetes postais, que são vários poemas dedicados a amigos meus, mas que não são só para amigos meus. E depois vem do amor, que apenas tem 2 poemas. Eu vou ler um, se não se importa. Claro que não. Procurei-te entre ruas corroídas de silêncios, no conforto das vielas obscuras, entre as horas das manhãs. Perscrutei inacessíveis janelas, visitei em almas mais que impróprias jardins adormecidos, esquecidos e recônditos locais. E fiz mais. Busquei-te por cidades que ainda nem conheço, cidades por haver. Fui ao íntimo de países que nem sei. Desbravei palavras, olhares, conversas de salão. Visitei tudo o que há para ver. E de regresso parei. E dei contigo, na palma da minha mão. Portanto, são um tipo de poesia. E, finalmente, a última parte do poema é o Terra Nostra, que é sobre a nossa região. Começa com o Nordeste, o Douro, e depois Moncorvo e Freixo, que é um poema dedicado a Moncorvo, outro poema dedicado a Freixo de Espada à Cinza. Poderia ter sido uma cedo. O curioso neste livro é que tem 2 citações, uma citação de Erasmus e um provérbio chinês. O provérbio chinês diz: quando alguém aponta para a lua, o imbecil vê o dedo. E é isso mesmo que eu penso. Álvaro, antes de mais lembrar que quem nos está a ouvir pode participar connosco, pode fazer perguntas ao Álvaro Leonardo Teixeira, ele hoje nosso convidado, e pode fazê-lo através do 278-428-377 ou 278-428-376. Álvaro, é um poema sobre o amor muito, muito bonito. Onde é que se vai buscar inspiração para escrever sobre o amor? Onde é que se vai buscar? Vai buscar o amor, quer dizer. É. O amor é sempre uma fonte de inspiração.
Eu penso que sim, mas não é só o amor, é tudo, mas quer dizer, o amor é indiscutivelmente, quer dizer, repare, na civilização ocidental, alguns dos maiores poemas que existem são poemas de amor, poemas e não só, e livros. Há o que é o Romeu e Julieta? Sim, não é? Quer dizer, que é um dos clássicos mais clássicos que existem. Heloísa e Abelardo, até nós, o Pedro e a Inês. Sim. Não é? Portanto, existe sempre uma força escondida no amor que é uma espécie de alma perdida do mundo em que vivemos. Mas o Álvaro, neste livro de poesia, um ocidental, acaba por transpor aquilo que se passa no mundo. Porque diz que a parte das certezas é a parte maior do livro, que ocupa a maior parte, e que o amor só tem 2 poemas dedicados. Não, mas o poema só tem 2... Vamos lá ver. O amor só tem não é isso, poemas. Sim, mas não é isso que acaba por se passar agora na atualidade. Aí é mera coincidência. Quer dizer, o livro relativamente ao aspecto do amor, foi propositadamente só teve 2. Naturalmente que eu tenho muito mais poemas. Tinha muito mais poemas relativos ao amor, só que entendi que estes 2, pois já eram os 2 únicos que a minha mulher não conhecia, quer dizer, pronto. E portanto eram, e que eu tive o cuidado de ir escondendo. Para ser uma surpresa para ela. Ser uma surpresa. E portanto, quer dizer, acabei por optar por escolher estes 2, e pronto, achei que tudo o resto seria já... Ter mais de 2 poemas já seria, neste tempo para levar um terceiro, mas seriam já cair no lugar comum. Eu detesto o lugar comum. Percebe? Eu detesto. Tenta sempre... Não detesto, acho que o pensar global, toda a gente falar da mesma maneira, quer dizer, eu defendo o mirandês porque... considero que... Porque é único, é... Não, porque considero que há direito à individualidade, quer dizer... Exatamente. Repare, quando eu tinha a sua idade, a gente dizia assim, olha, aquele é minhoto, porque fala a minhoto, aquele é transmontano, fala a transmontano, hoje em dia... Falamos todos igual, ou tendemos a falar... A televisão padronizou. Para falarmos todos igual. E isso foi considerado cultura global. Não, quer dizer, cultura não é global. Há culturas, digo eu. Temos alguém ao telefone que não sei se partilha desta opinião. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a falar com... Olha, eu vou baixar a telefonia porque é um pequenino transistor. Olha, fala da Amendoeira, Macedo Cavaleiros, portanto. E está a acompanhar o programa, tem alguma pergunta para fazer? Olha, eu estou deliciada a ouvir aí o senhor professor e fiquei encantada com o poema do cão. É de uma atualidade espantosa, um bem-aja. Muito obrigado, senhora. Eu sou de uma transmontana que venho de Lisboa aqui à Amendoeira a apanhar a azeitona e vimos no tempo das castanhas também. Olha, eu estou emocionada. Muito obrigado. A senhora, como é que se chama? Alice Silveira. E partilha da opinião expressa nesse poema? Desse poema, o livro deve ser maravilhoso e eu vou comprar. Muito obrigado. Quando estiver à venda, não sei se já está à venda. Álvaro, onde é que está à venda? Olha, está à venda no UC, está à venda na Bertrand. Sim. Quando chegar lá a Lisboa, eu vou... Um ocidental. E é baratinho. Tem uma capa muito bonita, verde água, e chama-se um ocidental. Eu realmente fico tão deliciada a ouvir o poema e agora este último, que era o primeiro. A poesia, o de amor, não é? Porque toda a vida é um poema. Eu costumo dizer, olha, eu estou aqui a viver numa casinha, que é em frente mesmo à junta de freguesia, que ainda é da traça, talvez, judeia. Porque ainda tem o postigozinho, em madeira a gente preserva tudo. Não se podem fazer obras porque, infelizmente, as partilhas, muitas das vezes, pronto, é o que era. Eu herdei-a. Sim. É um mal comum. Muita gente. Temos uma lojinha que é de outra pessoa, que está aberta, inclusive. Estão a imaginar agora neste rigor deste inverno aqui, mas nós, felizmente, temos o calor da nossa alma
E a gente vê ainda as telhas, o sol a entrar pelas raças que, quando chega aqui ao meu fogão de lenha, sei que é meio-dia. O senhor professor deve saber destas coisas antigamente, Sim. que as pessoas utilizavam as raças do sol e quando batia certo ponto, é meio-dia. Eu aqui também estou na mesma. Tenho aqui o meu fogão de lenha, que é o que nos aquece a alma aqui. Mas olha que o mais importante é ter... Olha, sabe uma coisa, o mais importante é ter a alma aquecida, pode querer. Ai, sempre, senhor doutor. As pessoas que passam na rua, pois não imaginam como a gente vive aqui. Eu vivo aqui com o nosso conforto possível. Claro, com mantas nas paredes, porque as paredes não são rebocadas, ainda são de pedra à vista. E a gente está aqui, estamos no que é nosso, preservamos. E tenho aqui as coisas antigas, o meu louceiro com as louças à vista. Ora, tudo. Olha, senhor professor. Diga. Foi olha, eu vou-lhe só fazer uma observação. Diga. Como falou em Moncorvo. Sim. Aqui no verão houve aquela tragédia que duas pessoas morreram no mesmo dia. Sim. E que a senhora que realmente era ligada a eles, ela fez-me chorar, porque ela disse que não queriam ser sepultados, talvez com mágoa, que antes queriam que as cinzas fossem para o rio Sabor. Exato. Eu chorei nesse dia, porque quanta mágoa não iria nas almas daquelas duas pessoas. Sabe, eu conheci muito bem. Com certeza fizeram tanto pelo povo. Exato. E muitas das vezes o povo não compreende. Nós viemos para aqui já há cerca de 20 anos. Foi quando a gente herdou aqui as nossas coisas. Claro. E a gente queria honrar as pessoas que nos deixaram as coisas. Pois. E agora felizmente já temos o IP2, que eu nunca ouvi falar, que foi uma obra tão boa para aqui, para a gente. Claro. Mas a Alice mora em Lisboa, é a maior parte do tempo. Moramos em Lisboa, nós pertencemos estamos a morar em Porto Salvo, que é Concelho do Eiras. Mas a minha amendoeira nunca foi esquecida. E a Alice lê poesia, tanto em Lisboa como na amendoeira lê poesia? Eu tenho muitos livros e eu sou uma admiradora de tudo quanto é de literatura, de história, de tudo. Os meus filhos, as prendas deles quando é livros. Ou um livro de poesia, ou qualquer livro serve para eu ficar encantada. Agora o tempo é curto porque tenho tratado os netos, mas há sempre um bocadinho. Que eu diga eu, isso que eu diga eu. Alice, e aos seus netos? É verdade, olha, eu não demoro mais porque a gente aqui não temos luz e também não tenho onde carregar o telemóvel. Só quando a gente anda com a nossa carrinha Toyota. Nós não viemos com um carro ligeiro, viemos com um carro que leva para baixo lenha, leva para baixo as nossas coisas. As necessidades. A moda transmontana. Exato. Claro, Alice. Alice, muito obrigada por ter estado connosco. Um bem-aja e peço desculpa por estar a interromper tanto tempo. Não. Eu só espero que o livro lhe agrade. Não se esqueça, Alice. Um ocidental e acidental. O nome do livro, por favor. Um ocidental, acidental. Tem uma capa verde água e pode encontrar na Bertrand e na UC. Está bem? Pronto, um bem-aja. Muito obrigada, Alice. Obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada por as palavras lindas que escreveu. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sempre assim. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Alice. Deus, obrigada. Muito obrigada. É muito simpática Foi mesmo simpática. E a Dona Alice disse aquilo que é verdade. As pessoas, quando escrevem, querem ser lidas. Querem ser lidas e querem... Mas gostam muito de ouvir alguém que se revê naquilo que escrevemos. Isso é muito agradável, como a Tânia deve saber com as suas crónicas. Não? Sim, apesar de ser como dizer, nunca escrevo a sério, portanto, nunca tendo a não querer ser séria, mas é curioso porque sim, as pessoas acabam por se identificar com alguma situação da vida, claro. E que talvez até nem seja aquela situação sobre a qual eu escrevi, mas é uma situação que as pessoas se identificam. Exato. Álvaro, temos mais ou menos 15 minutos, ainda não falamos do seu primeiro livro, em 1995, foi publicado nessa data, o Álvaro diz que pode ser anterior, e que é um livro infantil que estranha o mundo Nadia. Quem é Nadia? É alguém... Ora bem, esse livro foi um livro escrito nessa altura, está esgotadíssimo, e vai ser possivelmente agora relançado, porque este meu... editor fez-me saber aqui há uns dias
que está interessado em relançar o livro com nova figuração. A Nádia é uma miúda. O livro é escrito da seguinte maneira: são as aventuras de uma miúda que, a certa altura, acorda e vê uma escada que a leva até ao sol. E tem um diálogo com o sol. E depois vai começando a ter diálogos com uma aprendiz que sai debaixo da água, com uma viola debaixo do braço, com um gato que aparece e levanta algumas questões, com um cogumelo que é muito vaidoso, com várias personagens, mas tem leituras, tem vários tipos de leituras. Por exemplo, as crianças leem de uma maneira e os adultos, porque o livro não é só para crianças, é um falso livro de crianças, é um livro de crianças que serve para adultos. Os adultos leem de outra maneira. Por exemplo, há uma parte em que ela vai pelo caminho e não sabe para onde é que vai, e a personagem que encontra diz: mas porque é que, se tu saíste de casa e andas à procura de casa, porque é que não voltas para trás e não vais para casa? Quer dizer, em vez de ir para a frente. Quer dizer, levanta ali uma série de questões que são questões que as crianças leem de uma maneira e os adultos leem de outra. Este livro que agora lancei, que se chama A História do Búfalo Fu. A História do Búfalo Fu. Este é mesmo uma história de crianças. Digamos que é uma espécie de conto policial, porque acontece para crianças até aos 10, 11 anos, que 12, chamemos assim, porque é um barco que aparece misteriosamente no meio da floresta e depois vai havendo. E diz o título, não sei se ainda faz parte do título, diz: o maior bufalador do mundo. Exato. O que é um bufalador? Ora, bom, por isso é preciso ler o livro. O bufalador é um búfalo que enche balões. E o curioso, de onde é que nasce a história? O búfalo enche balões e há duas espécies de balões. Ele explica. Balões que fogem, que são os balões fujões, e os balões que não fogem, que são os balões dormidores. Ora, ele encheu um balão dormidor e o balão dormidor fugiu. O que não pode ser. Quando o balão dormidor foge, é porque aconteceu alguma coisa especial. E depois anda à procura do que aconteceu especial. E não sei... Há uma personagem que é um não sei quê. O não sei quê é assim. Em vez de se colocar a pessoa a dizer: eu fiz isto e fui falar com o Fulupu, não é. O não sei quê foi falar com o Fulupu diz: olha que não sei quê interessante. Portanto, o não sei quê é quem o miúdo imaginar. Pode ser uma rapariga, pode ser um rapaz, pode ser um bicho, pode ser o que a criança imaginar. É um herói. A sua editora é a Lema de Origem. E não sei se o facto de as ilustrações serem bonecos como se fossem feitos de papel, jornal, se foi propositado, se tem alguma coisa a ver com a história. Vamos lá ver. O que é que pretendem transmitir com estas ilustrações? Isso aí, eu não gosto muito de meter depois em seara alheia. É assim. Eu escrevi a história. Depois com a ilustração não tem tanta ligação? Tenho, por uma razão. Foi a Joana da Rosa que tinha sido a pessoa que tinha ilustrado o livro de poesia. Tinha feito a capa. A capa, exatamente. O livro de poesia. E a capa do livro de poesia, que eu considero absolutamente extraordinária, muitíssimo bem feita, tinha alguns pormenores, como por exemplo, ele tem uma ondulação, e nessa ondulação aparecem o nome dos capítulos das divisões. Aparece uma bússola que está tão bem feita que eu, quando o editor me disse: mas olha, nós estamos por tu, o editor, porque nos conhecemos há muito tempo. O que é que achas a quem vamos? Até tu tens desejo. Olha, eu achava que a rapariga que é uma rapariga relativamente nova, da sua idade, mais ou menos, e das minhas filhas,
E foi ela que fez as ilustrações. Eu gostei imenso das ilustrações. Para mim foram uma surpresa. Eu não estava Sim, estão muito bonitas, mas acabam por me causar alguma inquietação, porque gostaria de perceber também o objetivo também é criar. E não ser reconhecido, porque, repara, aí existe a galinha crow, o pardal cri, o não sei quê, o doente de pele vermelha, e vão surgindo essas. E ela vai imaginando as personagens. Não saíram muito daquilo que eu pensava, portanto, está tudo bem. Está dentro dos padrões que esperava. Está. E agora estou até, digamos, estou até ansioso por saber o que é que vai acontecer com a Nadia. Portanto, a Nadia, que tem uma história que foi publicada há 20 anos, quase. Sim. Vai continuar a ser menina e vai continuar. Provavelmente será esse o destino. É assim, neste momento já há uma continuação da Nadia. Uma continuação não, uma outra história da Nadia, mas agora vamos relançar primeiro essa. Portanto, agora, depois de uma pausa de 20 anos, podemos dizer que Álvaro Leonardo Teixeira vai começar a publicar de forma mais assídua. Sim, eu penso que sim. Quer dizer, a gente nunca deve dizer que vai começar e depois pode sair ou não sair. Claro. Vamos lá ver. Neste momento é a minha intenção lançar a Nadia e fazer mais um ou dois livros, fazer aquele livro de teatro que lhe disse. Teatro, exatamente. Que eu vou pôr em romance, mais ou menos em novelas, vamos dizer assim. E depois, possivelmente, já tenho vários títulos escritos, várias partes escritas, de alguns, chamemos-lhe roteiros sentimentais do Nordeste. Roteiros sentimentais? Sentimentais do Nordeste. Terá outro nome, o nome não será roteiros. Sim, mas o que é que são roteiros sentimentais? Por exemplo, a chegar aqui e dizer assim, Macedo, mas não é falar de Macedo, é falar de Macedo no nevoeiro de janeiro, por exemplo. Ok, sim. Quer dizer, falar de Macedo numa determinada época do ano e falar mediante determinadas características. Certo? Exatamente, mas umas características que lhe toque, que lhe falem mais ao coração. Exato. Por isso é que é uma viagem sentimental. Uma viagem sentimental que é para mostrar que de facto o que de facto me toca e o que de facto as pessoas podem observar, que as pessoas muitas vezes não veem, mas não observam. Não será uma descrição de GPS, é uma descrição com o coração. Exato. Repare, as pessoas muitas vezes ouvem, mas não escutam. Sim, é verdade. Veem e não observam. Falam, isso é pior. Falam e não conversam. E esse é que é o grande drama ocidental, sabe? Eu penso que um dia ouvi um filósofo oriental dizer uma coisa extraordinária, que era isto: o grande mal da sociedade atual, havia 3 grandes males na sociedade atual. Havia a competição, havia a ilusão e havia a desilusão. E eu penso um bocado nisso. Mas a competição nem sempre é má. Ou não deve ser má. Não, mas havia a competição, quando ele se referia à competição, era a competição desenfreada. Sim. Nós não entendemos. O vale tudo. O vale tudo que depois nos leva a tal ilusão que muitas vezes não se concretiza. E depois há desilusão. E mais tarde há desilusão. E leva-nos à desilusão. Só relembrar que quem nos está a ouvir ainda tem alguns minutos para participar connosco e pode fazê-lo através do 278-428-377 ou 278-428-376. A conversa hoje é com Álvaro Leonardo Teixeira. E ainda não falamos, Álvaro, da sua experiência como radialista, da sua experiência em rádio. Bom, isso é uma experiência... Estar no estúdio não é de todo novo para o Álvaro. Nota-se, não é? Nota-se. É assim, eu fui durante alguns anos, bastante anos, fiz parte da direção da Rádio Torre de Moncorvo. Concretamente, desde a década de 80 até quase 2000.
e sendo, não só era responsável pela rádio, tinha também um programa de rádio, que era o Pretérito Mais Que Perfeito. E do que é que tratava o programa? O Pretérito Mais Que Perfeito tratava de conversa e músicas do passado. Sim. Da década de 60, 70, mais 70 do que 60, mas com imensa música, com imensa palavra. E fazia, por assim dizer, as suas críticas às músicas que ia passando aos cantores, bandas? Sim. Apresentava a banda e ia tecendo as minhas considerações. Era um momento muito bem passado, mas isso era uma das partes. E depois tinham com crianças. Ora bem, isto passava-se às terças-feiras das 9 às 11, acho eu, mas consegui lá levar húngaros até. Húngaros, daquela sua experiência. À Hungria, depois vieram cá uns húngaros e eu levei lá húngaros. Mas os húngaros vieram de propósito? Ou não. Porque estavam em Moncouro e porque me conheciam da Hungria, vieram à raça. Mas, para além disso, como era diretor da rádio, eu me entendi, era professor e era diretor de um centro de formação, entendi que havia ali um espaço para fazer qualquer coisa. E penso que, eu não quero dizer que tenha sido a primeira vez, mas se não foi a primeira vez, deve ter sido uma das primeiras vezes. Eu penso que terá sido, eu pelo menos não conheço nada anterior, uma experiência de pôr miúdos de 10 e 11 anos a fazer rádio e comigo O que é que eles faziam na rádio? Apresentavam discos, conversavam, contavam as suas histórias, faziam 30 por uma linha e desarrumavam um estúdio. Algum deles seguiu carreira? Seguiram, digamos assim, houve 2 ou 3 casos de pessoas que seguiram carreira até um certo ponto, mas depois foram para a universidade e acabaram por... Nenhum deles acabou por se tornar profissional? Houve um que foi para a comunicação social, mas acabou por comunicação social... não é bem comunicação social, há 2 cursos, um de comunicação social, outro de... Bom, comunicação social não é de ciências da comunicação, mas... Ciências da comunicação, pronto. E está a trabalhar, mas não numa rádio, e tenho uma outra, a trabalhar numa televisão. Portanto, pelo menos 2... 2 que Moncouro, nessa altura, espalhou muita vontade de fazer rádio. E havia ali, eu vou-lhe dizer uma coisa, havia ali gente com muita qualidade para fazer rádio. Eu garanto que havia pelo menos, digamos, uma dezena que não envergonhariam de forma nenhuma, não só tinham jeito, como tinham cultura, porque sabe também como eu, para se estar com o microfone à frente e estar a falar para uma audiência que não vemos, é necessário ter uma base cultural que nos garante vencer, por exemplo, momentos de tédio ou momentos onde não... aqueles momentos que estão parados e que a gente não sabe o que é que há a dizer. Quer dizer, é necessário arranjar alternativas, ter sempre uma base cultural que nos permita fazer coisas que interessem aos ouvintes. E isso nem sempre é fácil, sabe? Até porque os ouvintes tanto lhe pode cair um ouvinte de uma zona rural como de uma zona urbana, como de uma zona suburbana, que são as mais complicadas. Portanto, tudo isto a pessoa tem que saber jogar e ter um certo... Um jogo de cintura para conseguir gerir e saber... Um certo know-how, saber fazer. Exatamente. E eles tinham os miúdos. E depois acabou por se ir perdendo, porque a rádio também é um meio de comunicação que está a perder terreno, parece-lhe? É assim. Francamente, não acho que seja um julgamento muito justo, chamemos assim, passando o jogo de palavras, mas é assim. Eu considero que a rádio faz mais companhia do que, por exemplo, a televisão. Vou-lhe explicar porquê. A televisão, a gente olha para a televisão e
o que está à volta não nos toca, porque nós estamos colocados a ver. A rádio está a ouvir música ou está a ouvir a conversa e simultaneamente pode estar a conversar com o filho ou com o neto ou com o amigo. E repare que consegue conduzir com ouvir rádio. Com rádio. O que, por exemplo, nas grandes cidades as rádios continuam a ser bastante ouvidas, algumas, exatamente por isso, por causa do trânsito. Nós aqui não temos trânsito, por isso acabamos por perder ali alguns picos da audiência. Eu, por exemplo, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu tenho sempre rádio ligado, quer dizer, não desligo o rádio no carro, por exemplo. Sim, eu também não. Quer dizer, para mim e se me disserem, tem alguma rádio sintonizada? Tenho rádios sintonizadas. Agora, depende da minha... Também tenho capacidade de ouvir música de CD, mas, quer dizer, às vezes se me apetecer... Hoje apetece-me ouvir Beatles. Se meto uma disquete, com os Beatles e ouço, mas de uma forma geral eu prefiro ouvir a rádio, ir ouvindo, porque de hora a hora, ou de meia hora, depende se for a TSF, se for qualquer uma das outras rádios, é de hora a hora, outras nem isso. Atualização das notícias. Vamos atualizando as notícias e vamos ouvindo aquilo que nos interessa. A música. E pessoas diferentes. Álvaro, voltando um pouco atrás ao seu programa, ao Pretérito mais Perfeito, se tivesse que enquadrar com duas das rádios nacionais mais ouvidas atualmente, que é a Comercial e a Antena 3, o programa enquadraria-se em qual? Na Antena 3, mas era um programa mais alternativo, que mostrava bandas que as pessoas não conheciam, ou era a Comercial? Música que toda a gente ouvia e conhecia? Não, olha, penso que não era nenhuma nem outra. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque era uma espécie de, já naquela altura, era uma espécie de música também não era a rádio nostalgia, não sei se me entende. Sim. Eram músicas de tempos anteriores, embora houvesse muita música também atual, mas uma boa parte da música era música anterior. Mas era uma música que as pessoas não tinham ouvido na devida altura. Aquelas músicas que são muito boas e que acabam por escapar. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Eu penso que terá sido a primeira rádio do Nordeste a passar, por exemplo, alguns dos temas que nunca tinham passado, embora tivessem 10 ou 15 anos. Não sei se posso entender. Mas porque não tinham por exemplo, chegado... O Lou Reed, na altura, nunca tinha passado, por exemplo. Eu conheci o Lou Reed desde a década finais da década de 60, 70. Portanto, ainda quando ele não estava a solo ainda sequer. Não, estava a solo. Já na altura já estava a solo. O Take Off on Wild Side, por exemplo. Eu, quando passei em Moncorvo, eu penso que aqui ainda não tinha sido passado. Percebe o que quer dizer? Embora fosse uma música que já tinha não sei quantos anos. David Philip Leitch, Donovan Philip Leitch, que daqui a um bocadinho eu penso que... Sim, vamos ouvir exatamente. Foi aqui uma música que me tocou particularmente. É essa música que eu passei lá por diversas vezes. Era uma música que aqui nunca tinha passado, no entanto, era uma música da década de 60, percebe? Portanto, depende. 66 a música. Está a ver. Esta música vamos ouvir. Portanto, como vê, não era novidade, mas era novidade que cá nunca tinha passado. É isso. Era um pouco, portanto, não era o passar despercebido, por assim dizer, era o facto de nem sequer ter chegado aqui. Era revisitar coisas que aqui que não tinham chegado. Não tinham chegado. Álvaro, nós já passamos até da hora certa, já passaram 4 minutos e meio do meio-dia. Não há problema, Álvaro, mas teremos de terminar. Ainda temos então a música de Donovan, Season of the Witch, para ouvir. Já explicou que foi uma música que lhe tocou particularmente, que era Sim, era uma das que... Uma música que... me pediu uma, eu lembrei-me desta. Pronto. Esta música que é de 1966 e que de certeza que vão gostar muito. Álvaro, muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço, Tânia, também. Disponha sempre. Olha que eu disponho. E muito sucesso também para estes dois livros. Obrigado. Relembrando a história do Buffalo Fu, que é uma história infantil, também recente, e um ocidental, para quem gosta de poesia, pode encontrar na Bertrand e na UC. A editora é a Lema de Origem,
E, Álvaro, certamente, esperemos nós daqui a pouco tempo mais livros. Está bem. Muito obrigado, sim. Quanto a mim, despeço-me. Até para a semana, agora já com 5 minutos e meio depois do meio-dia, vamos ouvir Donovan, Season of the Witch. E assim que hoje termina este Onda do Mal, que regressa, claro, para a semana. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Shoulder, what do you think I see? Summer cat looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch, yeah. Beatniks out to make it rich. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look out my window, what do you think I see? And when I look in my window, so many different people to be. It's strange.